Assalamu alaikum, olá amigos, eu sou Mohamed e você está assistindo ao curso de Tajwid Al-Corão Sagrado para iniciantes. Neste curso você aprende como ler Al-Corão corretamente. Na lição de hoje a gente vai falar sobre os sinais mais comuns que você encontra no Al-Corão Sagrado. Esses sinais regulam a leitura. Quando você aprende como ler corretamente o Alcorão, você deve aprender quando você pode parar ou pausar a leitura. Por que você deve aprender isso? Porque se você pausar ou parar a leitura onde não é recomendável parar ou pausar, o significado, neste caso, muda. Por isso, para te ajudar a saber ou conhecer onde você pode pausar e onde você não pode pausar a leitura, no Alcorão Sagrado estão presentes alguns sinais que te ajudam a conhecer ou saber onde você pode parar. E na lição de hoje, a gente vai falar sobre os sinais mais comuns. O primeiro sinal está aqui, este sinal. Este sinal você vai encontrá-lo assim, sobre entre as palavras, acima, neste jeito. Este sinal significa fazer uma curta pausa. Ou seja, quando você encontra este sinal assim, onde está o sinal, você deve fazer uma curta pausa. Você deve pausar a leitura para pouco ou curto tempo. Curta pausa aqui significa o tempo necessário para respirar uma vez. Então, o tempo assim, para respirar, você parar para respirar e depois você continua lendo. E isso é o significado deste sinal. Então, olha aqui está o mesmo versículo. Quando você ler este versículo, por exemplo, onde está o sinal de fazer curta pausa, você deve ler as palavras que estão antes do sinal, sozinhas ou juntas. Depois, uma pausa. E depois você deve ler as palavras que estão após o sinal juntas. Então você deve ler as palavras sublinhadas, sozinhas, juntas, e as palavras que estão após o sinal e que estão sublinhadas juntas. E você deve fazer essa pausa quando você encontra este sinal. Porque se você não faça a pausa, isso significa que você vai unir o significado das palavras que estão antes com o significado das palavras que estão após este sinal. Isso é errado. Você vai mudar o significado das palavras. Para fazer, ou para te ajudar a compreender o significado deste sinal melhor, você pode considerar este sinal como Ubuntu. Quando você escreve e você faz Ubuntu, é porque você quer dizer que o significado da sentença, da frase, já terminado, já acabou. E agora começamos uma outra frase. Então,
podemos dizer que o significado, o papel deste sinal é exatamente como o ponto. Então você vai ler essas palavras assim. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. A pausa está onde está o sinal. Vou ler uma outra vez e vou dizer pausa onde você deve fazer a pausa. فلا يحزنك قولهم pausa إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Então, o papel deste sinal é fazer pausa e dividir as palavras que estão antes das palavras que estão após o sinal, com uma curta pausa. E aqui está a tradução do versículo. É o mesmo versículo acima e também de baixo é o mesmo versículo. Mas acima aqui está a tradução do versículo. Se você ler todo o versículo sem fazer pausa aqui, você vai ter este significado, esta tradução, que é geralmente gente errada. Você deve fazer uma curta pausa onde está este sinal. E quando você faça a pausa, você vai ter essa tradução, vai ter este significado que está debaixo, que é, aquele correto. Então, a tradução que está debaixo é aquela correta, mas aquela que está acima é aquela errada. Por que é errada? Porque quando você não faça a pausa onde está este sinal, você vai conectar todas as palavras juntas, você vai fazer uma sentença, uma frase única e você vai ter este significado, que é o significado errado. Mas você deve fazer a pausa aqui. Eu já fiz essa tradução para ajudar você a entender melhor a importância de aplicar o papel deste sinal. O segundo sinal para hoje está aqui, este sinal. Este sinal significa não parar. E você vai encontrá-lo no Alcorão entre as palavras acima, neste jeito. Este sinal é o oposto do sinal passado. Significa, onde está o sinal, você não deve parar. Você não deve pausar a leitura, mas você deve continuar lendo. Ou seja, aqui neste versículo, por exemplo, você pode ler essa palavra, essa, a terceira e a quarta palavra. Quando você chega aqui, você não pode pausar a leitura, mas você aqui deve continuar lendo as outras palavras ou as palavras que estão após este sinal. Talvez você está se perguntando, mas eu não posso ler todas essas palavras sem parar, sem pausar. A solução, quando você deve ler muitas palavras juntas sem pausar,
é respirar antes de ler o versículo. Então você pode fazer assim e depois começar a ler. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. Então, o sinal deve parar onde está este sinal. Aqui, eu quero mostrar para você, se você olha no Alcorão, aqui está uma página do Alcorão onde está o mesmo versículo. Essa palavra é aquela aqui. E essa palavra está aqui. Aqui no exemplo está o sinal. Mas você no Alcorão pode acontecer que você não encontra este sinal. Eu não sei porque na cópia presa novamente do Alcorão, este sinal não é mais encontrado. Também no Alcorão presente numa cópia digital, como esta cópia que eu estou usando agora, o sinal não está presente. Então você vai encontrar este sinal somente nas cópias presas antigamente por el Corão. Eu não sei por que não está presente agora, mas se você ler numa cópia presa desde muitos anos antes, você vai encontrar este sinal. E agora você sabe o que significa este sinal. Se você não encontra este sinal na cópia que você tem, seu professor que te ajuda a ler o Alcorão, ou aprender como ler o Alcorão, vai te dizer onde você não pode parar. E também você, quando aprende mais a tradução, o significado das palavras, você vai conhecer, vai saber sozinho onde você não pode parar, porque você vai entender o significado das palavras. Então, é possível que você não encontre mais este sinal na cópia que você tem, mas pelo menos você agora sabe, se você o encontra, você agora sabe seu significado. E aqui, para saber a importância deste sinal, está a tradução do versículo. É sempre o mesmo versículo acima e também debaixo. Mas acima, se você vai fazer uma pausa onde está o sinal, isso significa que você vai dividir o versículo em duas sentenças, duas frases. Então você vai fazer dois significados. E aqui acima, se você faça pausa aqui, o significado dessas palavras escritas em vermelho está aqui. E o significado dessas palavras está escrito em preto, está aqui debaixo. Que, gente, é o significado errado. Por que errado? Porque você não deve fazer pausa aqui. Quando você faça pausa aqui, você vai mudar o significado.
Quem te ouve vai entender mal o significado. E o significado vai ser mal compreendido, mal entendido. Mas a leitura correta precisa não fazer pausa onde está este sinal. E quando você não faça pausa, você vai ter este significado que está debaixo. E esse significado, essa é a tradução correta para este versículo. Isso somente para te ajudar a entender a importância de aplicar o papel deste sinal. Não parar. E somente também para seu conhecimento, este sinal tem duas letras. A primeira letra, essa aqui. A primeira letra, essa aqui, é a letra Lam. A segunda letra é a letra Alef. E este sinal é lido na língua árabe La. La significa não. Então, o significado do sinal mesmo já significa não parar. Você não deve parar onde encontrá-lo. Isso é para este sinal. O próximo sinal está aqui. Este sinal. Este sinal é encontrado neste jeito no Alcorão Sagrado, acima entre as palavras. Este sinal é mais comum dos sinais passados. E você vai encontrá-lo no Alcorão Sagrado neste jeito. Aqui está aqui acima, é o mesmo versículo, essa palavra aqui, essa está aqui, e acima está este sinal. Este sinal significa a possibilidade de parar, também a possibilidade de continuar lendo. Mas é recomendável parar, fazer uma curta pausa. Ou seja, aqui está o versículo, está o sinal aqui acima entre essas palavras. Isso significa, quando você chegar lendo aqui, você pode fazer uma pausa. Também você pode continuar lendo, mas é recomendável fazer pausa onde está este sinal. Então, você ler do começo do versículo dessa palavra até aqui, depois pausa e depois você pode ler o resto. Mas você também pode continuar, mas é recomendável pausar. Eu recomendo você pausar. Isso vai te ajudar a respirar e ler melhor. Então você vai ler وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سبحانه بل عباد مكرمون. A pausa está aqui, gente. Também você pode ler todo o versículo sem fazer a pausa, mas é recomendável pausar. O próximo sinal é o oposto deste sinal. Está aqui. Este sinal significa também parar, pausar a leitura ou continuar lendo.
quando encontrá-lo. Mas é recomendável continuar. Olha aqui. Este é um versículo. Acima, você vai encontrar este sinal neste jeito. Acima das palavras, entre as palavras. Se nós olhamos no Alcorão diretamente, aqui está este versículo. Está aqui o sinal. Acima, aqui. Entre e acima as palavras. Então, isso significa, quando você ler do começo ou do início do versículo, e você chega onde está este sinal, você pode parar e também você pode não parar, não pausar. Mas é recomendável não pausar. É recomendável continuar lendo. E você tem a escolha. É recomendável continuar, mas se você não pode, porque eu acho que a pronúncia dessas palavras e desses sons não é fácil para você que não é um nativo da língua árabe. Então, é recomendável continuar lendo, mas se você não pode, você pode parar. Eu agora vou ler uma vez fazendo pausa e uma vez depois sem fazer a pausa. Para te dizer que você pode parar. É verdade que é recomendável continuar a ler após este sinal, mas você pode parar. Então, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Eu já fiz a pausa aqui. Mas é recomendável, se você pode, não fazer a pausa e continuar. E neste jeito, se você quer sempre ler muitas palavras juntas, você é melhor respirar antes. Então, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Ok? Então, este sinal significa parar ou pausar, mas é recomendável. Desculpa, significa continuar ou pausar, mas é recomendável continuar. O próximo sinal está aqui. Este sinal é muito comum no Alcorão Sagrado. Olha aqui, por exemplo. Este sinal é encontrado uma vez aqui. Uma vez aqui, primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta. É muito comum este sinal no Alcorão. Você vai encontrá-lo entre muitas palavras em muitos versículos. Neste jeito. Entre, acima das palavras. Este sinal significa a possibilidade de parar onde é encontrado ou a possibilidade de continuar, sem nenhuma recomendação. Você tem a escolha, é sua decisão. Você quiser parar, pausar, tá bom. Você quer continuar a leitura, tá bom mesmo.
Então, este sinal é como uma ajuda para você. Isso te ajuda sempre a fazer pausa. Eu te recomendo, toda vez que você encontra este sinal, te recomendo parar, pausar. Porque se essa é uma opção, uma ajuda, você pode parar. E se está uma ajuda, por que não usá-la? Então, você ler, por exemplo, neste versículo, dessa palavra, e aqui você pausar, e depois você ler o resto do versículo. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Parar aqui. O próximo sinal está aqui. Este sinal também é um sinal que regula a leitura. E também um sinal que é usado para te ajudar a saber que você pode pausar onde é encontrado. E podemos dizer que este sinal tem duas partes. Primeira parte está aqui, esses pontos, e a segunda parte. E você vai encontrá-lo assim no Alcorão, acima das palavras. Se você olhar aqui, está aqui. Está aqui o mesmo versículo e esses pontos estão acima das palavras. Este sinal significa, se você quiser parar, você pode parar ou pausar a leitura somente numa posição. Este sinal tem duas posições. Essa aqui é a primeira posição e esses pontos são a segunda posição. Se você quer parar onde está este sinal, você pode, mas somente numa posição, ou a primeira posição ou a segunda posição. Então, aqui neste versículo, a primeira opção que você tem é ler as palavras que estão antes da primeira posição. E onde está a primeira posição, você pode fazer uma pausa. Mas, neste jeito, você não pode parar onde está a segunda posição. Você vai ler ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. A segunda opção que você tem é ler do começo, do início do versículo até a segunda posição. Parar onde está a segunda posição e não parar onde está a primeira posição. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Então, se você quiser parar, você pode parar na primeira posição e não na segunda. Ou na segunda e não na primeira. Mas você tem também uma terceira opção. A terceira opção é ler todo o versículo sem nenhuma pausa. Nem na primeira posição, nem na segunda posição. Porque este sinal não significa você deve parar, você deve pausar. Não.
Este sinal significa você pode. Se você quiser, pode parar numa posição somente. Mas se você não quiser, você pode não considerar esses sinais, esses pontos. Então você pode ler também todo o versículo sem nenhuma pausa. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Isso é o significado deste sinal. O último sinal para hoje é este sinal. Este sinal é chamado no árabe sajda. Sajda. Sajda significa prostração. Ou seja, quando você encontra este sinal, você deve fazer uma prostração. E você vai encontrar este sinal neste jeito. Olha aqui. Aqui está um versículo. Ao final do versículo é encontrado o sinal. Este sinal não é muito comum no Alcorão. É encontrado apenas 15 ou 16 vezes em todo o Alcorão. É sempre encontrado ao final das palavras, ao final do versículo. E nos versículos onde está o sinal de sajda, da prostração, você encontra sempre antes uma ou duas palavras com uma linha assim acima. Durante sua leitura, quando você encontra uma ou duas palavras com uma linha acima assim, você sabe que isso significa que neste versículo precisa fazer uma prostração. Precisa se prostrar. Porque o motivo da prostração é escrito debaixo da linha. Por que eu devo aqui fazer uma prostração? Porque aqui está escrito essa palavra. Vocês têm que se prostrar por Allah. Então, no versículo onde está o sinal da prostração, você deve fazer uma prostração. Por quê? O motivo está encontrado debaixo da linha. Então, agora você sabe o motivo da prostração. Mas onde você deve fazer a prostração? Após a palavra? Não. Após a linha? Aqui também não. Mas quando você chegar ao sinal da sajda, ao sinal da prostração. Então, quando você acabar de ler todo o versículo e você chega onde está o sinal, você aqui deve se prostrar. Você deve sempre se prostrar? Não sempre. Quando você pode? Por exemplo, se você está lendo o Alcorão na sua casa, você pode se prostrar, então você pode se prostrar. Demora 3, 4 segundos, não demora muito. Mas se você está lendo o Alcorão no jardim de casa, no trem, no ônibus, não é confortável se prostrar. Então, neste momento, você não deve se prostrar. Mas se você está fazendo uma oração, neste caso, você deve se prostrar, porque na oração você tem a possibilidade
de fazer uma prostração e todo está confortável. E essa do prostração demora 3, 4 segundos. Então, na oração você deve se prostrar. Quando você encontra o sinal. Então, quando você, durante a oração, ler um versículo assim, e você encontra este sinal, quando você chega ao ponto, à posição onde está o sinal, você deve se prostrar. Você quiser saber o porquê, o motivo da prostração, olha onde está a linha. A linha, debaixo da linha, você vai encontrar o motivo. Aqui neste versículo, por exemplo, qual é o motivo? O motivo é porque debaixo da linha está escrito prostrar-se por Allah. Então, este é o significado deste sinal. Quando você o encontra, você deve pausar para fazer uma prostração e depois você pode voltar para a sua leitura. Para resumir, aqui estão esses sinais que nós já tomamos nesta lição. E esses sinais estão presentes no Alcorão para te ajudar a conhecer onde você pode pausar a leitura e onde você não pode pausar a leitura. É recomendável aplicar o papel desses sinais, porque em alguns casos, se você pausar a leitura onde você não pode pausar, o significado vai mudar. O significado vai ser mal compreendido, mal entendido. Então, é importante aprender o papel desses sinais e aprender como aplicar esses sinais. Este sinal aqui significa pausar. Onde é encontrado, você deve fazer uma pausa. Ou seja, você deve dividir entre as palavras que estão antes e as palavras que estão após deste sinal. O oposto deste sinal está aqui. Este sinal significa não pausar, ou seja, você deve conectar a leitura das palavras que estão antes com as palavras que estão depois, sem nenhuma pausa. Aqui está este sinal. Este sinal significa pausar a leitura ou continuar lendo. Mas é recomendável fazer uma curta pausa. O oposto deste sinal é este sinal aqui. Significa pausar ou continuar a leitura, mas é recomendável continuar. Gente, é recomendável continuar onde está este sinal se você pode. Se você não pode, se você precisa, pausa, respira e volta para a sua leitura. Então, não é obrigatório continuar. É recomendável. Se você não pode, você pode parar. Este sinal, os pontos, não significam pausar. Não. Mas significam, se você precisa fazer uma pausa, você pode fazê-la onde estão esses pontos. Mas se você faça a pausa onde está a primeira posição, você não pode fazê-la onde está a segunda posição. E se você faça a pausa onde está a segunda posição, é porque você não fez a pausa onde está a primeira posição. O último sinal está aqui acima, é o sinal mais comum em todo o Alcorão Sagrado. Isso significa pausar ou continuar. É igual, gente.
Você pode pausar, você pode continuar lendo. Não tem nenhuma recomendação. Mas a minha recomendação personal, toda vez que você encontra este sinal, faça uma pausa. Isso é tudo, gente, para hoje. Se você tem perguntas, se está uma coisa que não é clara, você pode me escrever nos comentários. Muito obrigado. Até logo, gente. Assalamu alaikum.